quarta-feira retrasada, quarta-feira, 18 de agosto, nós trabalhamos 2 das 4 estrofes do Salmo 38. E hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos terminá-lo. Quantos têm o texto sagrado? Ótimo. Muito importante que você acompanhe, que você esteja acompanhando na sua Bíblia a explanação da mesma. Vamos ler as 4 estrofes desta peça. A primeira estrofe, os versículos 1 e 2, oração introdutória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, não me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Segunda estrofe, consequências internas do pecado. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã em minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Final da segunda estrofe. Terceira estrofe, consequências externas do pecado. Os meus amigos e companheiros afastam-se de minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Final da terceira. Conclusão. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e Redentor meu. O povo de Deus apoiando, me diz amém. Nós vimos, ao final da exposição desta primeira parte, que é muito importante nós entendermos que nem toda aflição é necessariamente uma disciplina. Nós tentamos mostrar claramente o exemplo de Jó, que não foi uma disciplina do Senhor, mas, ao contrário, foi a permissão do Senhor para que o inimigo causasse tribulação a ele. Isso é muito importante, então, distinguir entre as aflições que são causadas pelos nossos pecados, e aí eu me refiro principalmente a pecados impenitentes, versus aflições
que Deus permite que venham sobre nós, embora nós estejamos andando numa vida reta, até onde isso é possível. Importante estabelecer a distinção, já que este salmo lida com as consequências do pecado, mas no caso de Davi, como nós vimos na primeira parte, é a pura mão ativa do Senhor disciplinando o seu filho, porque ele estava em pecado. Consideramos as duas primeiras estrofes e hoje, com a ajuda do Senhor, vamos terminar. Na segunda estrofe desta peça, nós vimos uma longa lista de efeitos físicos da disciplina do Senhor no corpo de Davi. Daí termos denominado esta segunda estrofe de consequências internas do pecado. Agora, nós veremos na terceira estrofe em diante os efeitos da disciplina do Senhor fora do corpo de Davi. Daí termos denominado essa terceira estrofe de consequências externas do pecado. Já aprendemos que o nosso Pai nos disciplina, nos castiga para o nosso bem. Todo bom pai terreno quer que seu filho ande no caminho certo. Os pais que têm bom senso desejam que seus filhos sejam pessoas honestas, obedientes, bem-sucedidas e prósperas neste mundo em todos os sentidos. Todo pai, toda mãe deseja isso. Por causa do amor que os pais têm pelos filhos, eles corrigem e disciplinam os filhos, para que os filhos não sofram as consequências de escolhas insensatas e acabem estragando suas vidas. Da mesma forma, de igual maneira, o nosso Pai Celestial se propõe a nos ensinar, visando o nosso bem. O princípio ensinado aos israelitas é o mesmo aos cristãos. Lemos em Deuteronômio 8:5, eu te convido a deixar aí um dedo no Salmo 38, já que nós vamos voltar a ele, e é considerar Deuteronômio 8:5. Olha como que o Pai lida, Deuteronômio 8:5. Olha o que Moisés diz para os israelitas: saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o teu Deus, te disciplina. É muito claro. Por causa do amor que Deus tem por nós, Ele nos corrige e nos disciplina para que vivamos vidas dignas e finalmente cheguemos ao céu. Não devemos resistir à disciplina, não devemos resistir ao ensino do Senhor, não devemos agir como animais indomados e rebeldes. Volta para o livro de Salmos, olha o que o salmista nos ensina no Salmo 32, 8 e 9. Salmo 32, 8 e 9, é uma passagem curiosa, falando sobre o ensino do Senhor e a nossa reação ao ensino do Senhor. Salmo 32, eu te instruirei e te ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu te aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Em outras palavras, nós não devemos agir como uma mula, um jumento selvagem, que só obedece a peso de chicote. É o que o salmista está dizendo aí. Nós devemos ser dóceis para quando o Senhor nos corrigir, não ser necessário que Ele inflinja maior castigo. Foi da forma errada e rebelde que Davi agiu, e agora ele está colhendo as consequências de seu pecado. Salmo 119, versículo 67, um salmo que eu já andei considerando no meu próprio coração, quando dos meus tropeços, diz assim o salmista:
Antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas depois obedeço a tua palavra. Nós já vimos na segunda estrofe os efeitos da disciplina do Senhor no corpo de Davi: tristeza, falta de paz, angústia, taquicardia, enfraquecimento, perda de peso, perda de visão, febre, dores no corpo e até mesmo feridas purulentas. Examinemos agora a disciplina do Senhor fora do corpo do salmista. Olha comigo para o versículo 11, volta para o Salmo 38 e acompanha comigo o versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se de minha desgraça e os meus parentes ficam de longe. A palavra traduzida aqui na Nova Almeida atualizada que eu acabei de ler, desgraça, é melhor traduzida como doença, na NVI, ou melhor ainda, na ARA. Como é que essa palavra foi traduzida na tua Bíblia? Aqui na minha, na ARA, está praga. Afastam-se de mim a praga. Esta mesma palavra hebraica, negar, aparece para descrever, por exemplo, a praga da lepra, em Levítico 13:3. Levítico 13:3. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parece mais profunda do que a pele na carne, é praga de lepra, está aí a palavra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Mas a que praga Davi se refere neste versículo 11 que nós acabamos de ler? Que praga ele está se referindo? Olha, ela está identificada no versículo 5. Sobe os olhos um pouquinho. Tu estás olhando o 11. Olha no versículo 5 que a praga está identificada. Tenho pragas ou feridas que cheiram mal. Estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Está aí a identidade da praga a que ele se refere. Os amigos e companheiros de Davi ficaram com medo de serem contagiados pela erupção das chagas na pele do salmista. Nós já vimos na segunda estrofe que Davi deve ter passado um longo tempo ocultando o seu pecado, o que gerou falta de paz e finalmente somatizou de forma tremenda no seu corpo. A experiência de estar doente e receber o desprezo dos amigos deve ter sido muito difícil para Davi. Geralmente, quando ficamos adoentados, necessitamos de ainda maior compaixão e cuidado dos nossos queridos. Davi está experimentando o oposto disso. Ninguém se solidariza com ele. Olha a parte B do versículo 11. Na parte B do versículo 11, até mesmo os parentes do poeta o abandonam. Até minha família se põe à distância, diz Davi. Fosse tudo isso pouco, o salmista nos relata que seus inimigos estavam tentando aproveitarem-se da fragilidade dele para tentar matá-lo. Olha que situação difícil. 12a. Olha o 12a. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Não sabemos a exata circunstância que Davi está se referindo neste texto, mas podemos ter certeza que ele está se sentindo muito ameaçado. Ele insere um outro pensamento no final do versículo 12. Olha a parte B do versículo 12 comigo. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam mentira ou engano todo dia. Essa situação aqui que Davi narra na parte B do versículo 12, parece muito aquela situação com o filho Absalão. Vocês lembram o que Absalão fez durante 2 anos? Ele ia para o local onde as pessoas eram atendidas, geralmente no portão da cidade,
e aliciava os israelitas que vinham a Jerusalém para se consultarem com o rei ou com os magistrados. Ele dizia: ninguém te ouve, se eu fosse juiz dessa terra eu te ouviria. Aí a pessoa se baixava, ele pegava a pessoa pela mão, dizendo mentiras e tentando minar o reinado do seu pai. Ao agir desta forma, ele estava tentando fazer o mal ao seu genitor e desestabilizar o governo de Davi. Eventualmente, Absalão tentou realizar um golpe de estado e quase conseguiu. A rebelião de Absalão, a desesperada fuga de Davi de Jerusalém, a humilhação do rei por Simei, que nós vamos ver já já, a violação sexual das esposas de Davi por Absalão, a vitória dos exércitos de Davi sobre os exércitos de seu filho e, finalmente, o assassinato de Absalão por Joabe e seus companheiros, estão todos registrados em 2 Samuel 15 a 18. Vale muito a pena conhecer essa história trágica. É interessante, né? Isso aqui eu não registrei, mas me veio à mente. Frequentemente, quando esse tipo de pensamento me vem à mente, é coisa do Espírito Santo. É interessante, disse eu, que por causa da situação com Betseba, Natã disse para Davi: a espada jamais se afastará da tua casa. E a quantidade de problema que Davi tem em casa até morrer. Ele foi perdoado, né? Ele foi perdoado do seu pecado, manteve o seu reinado, mas ele nunca mais teve paz. Ele sempre teve problemas com Absalão. Teve, mesmo depois que ele morreu, Salomão, o seu filho, acabou mandando matar um dos seus irmãos. Então foi terrível. Isso mostra a consequência do pecado. Como o pecado traz consequências, embora Deus nos perdoe, mas as consequências ficam ecoando nas nossas vidas. Olha o paralelismo hebraico no versículos 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca, sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Esses dois versículos podem ser resumidos da seguinte maneira: eu finjo que não escuto, eu nada digo. O Novo Testamento chama Jesus de filho de Davi 17 vezes. É muito interessante estudar a vida de Davi, vê-se que Davi é tanto um tipo, um reflexo positivo, como um antítipo, um reflexo negativo do filho de Davi, o Senhor Jesus. É muito interessante. Eu estava, enquanto preparava este sermão, eu estava me lembrando de um sermão biográfico de Davi, que eu preparei muitos anos atrás. Eu fiz um estudo detalhado da vida dele e arranquei princípios. Se eu não me engano, eu arranquei 8 princípios da vida de Davi. E é interessante como que a vida de Davi, de alguma maneira, sombreia a vida do filho de Davi. Como que muitos dos atos de Davi eram metáforas ou imagens daquilo que viria com Jesus, o filho de Davi. Eu até peguei aqui um exemplo positivo do tipo e um exemplo negativo do antitipo. Um tipo, por exemplo, tal qual Davi, Jesus libertou seu povo de seus inimigos. No caso de Davi, inimigos físicos. No caso do filho de Davi, inimigos espirituais. Agora, um exemplo do antítipo, que é o que eu queria destacar, é que tanto Davi como Jesus permaneceram em silêncio diante de seus acusadores. Porém, e aqui está o antítipo, Davi, por causa do pecado, o filho de Davi sem pecado. Olha aqui a postura do filho de Davi em Isaías 53, 7.
Isaías 53, 7, diz, falando sobre o filho de Davi: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Voltando para Davi, agora no Salmo 38, 13 e 14. Acusado por sua consciência, sabendo de seu pecado, acuado por seu erro, Davi se limita ao silêncio. É óbvio que o sentimento desses dois versículos, versículo 13 e 14, é de alguém que está sendo insultado ousadamente. Aparentemente, algum inimigo está falando mentiras a respeito do salmista. Alguém está abertamente zombando, escarnecendo do guerreiro Davi. De forma surpreendente, o rei de Israel não reage. Exatamente, ele não reage como surdo, versículo 13. Eu, como surdo, não ouço, qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há resposta, não há réplica. A impressão que se tem é que ele acha que, embora as acusações sejam injustas, é o próprio Deus que está humilhando por causa do seu pecado. Outra vez, este quadro aqui descrito, do silêncio de Davi, nos lembra o caso de Simei. Vocês lembram quando Davi vem batendo em retirada de Jerusalém? Ele e vários dos seus guerreiros, ele vem a pé com as tropas, porque Absalão vinha aí para entrar na cidade, e Simei, um parente distante de Saul, começa a gritar do monte para ele: sanguinário, estás recebendo, estás colhendo o que tu plantastes, insultando o rei. Lembrem, Davi tinha sido um homem de guerra. Foi o Davi que cortou a cabeça de Golias, homem acostumado a matar, e os guerreiros que estavam com ele, homens, Abissai, Joade e outros, homens que não tinham nenhum problema em passar a lâmina da espada na cabeça dos outros, com a maior facilidade do mundo, e aquele camarada insultando. Davi vem andando. Um episódio muito conhecido de vocês, imagino, que está descrito em 2 Samuel 16, 5 a 14. Ele vem andando e Abissai finalmente diz para o rei: eu vou pegar a cabeça, só me libera para eu cortar a cabeça desse cão morto. E Davi diz: deixa ele. É interessante esse silêncio de Davi. Deixa ele. Deixa ele. Quem sabe não é o Senhor. Quem sabe não é o Senhor que o mandou, que me amaldiçoe. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte no lado oposto, amaldiçoando, pasme, jogando pedra e areia na companhia dos valentes de Davi. O que nos salta aos olhos é o silêncio de Davi, diante de tamanho insulto, de tamanha afronta, de tamanho ultraje. Afinal, como ele reage, talvez você pergunte, diante de tamanha injustiça? Como Davi reage aos ardis, insultos e tramóias feitas contra ele? Olha no versículo 15 comigo, volta para o Salmo 38. Pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor Deus meu. Que postura linda! O salmista recorre a Deus, ele se agarra no Senhor. Embora ele esteja sendo acusado falsamente, ele entende que essas acusações falsas são consequência de seu pecado, disciplina do Senhor. Deus está disciplinando o seu servo Davi, e ele recebe as tribulações em silêncio.
Eu vou dizer de novo. Ele recebe as tribulações e angústias em silêncio, crendo que o Senhor há de prover alívio. Através de sua mudez diante dos homens, Davi está confiante que Deus responderá a seu tempo e à sua maneira. Você que me ouve, você está passando por alguma aflição? Você está passando por alguma tribulação? Não pense que por causa dos teus pecados Deus abandonou você. Você acha que está colhendo consequências de pecados e decisões erradas que tomou? Como você se considera fraco e vulnerável? Siga o exemplo do salmista. Olha o que ele diz nos versículos 17 e 18. Acompanha comigo. Pois eu estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso o meu pecado, suporto tristeza por causa de minha iniquidade. Eu vou parafrasear o que ele está dizendo aqui. Senhor, estou fraco a ponto de cair, a ponto de entrar em colapso. Por que, Davi, nós perguntamos para ele? Porque o meu pecado, a minha dor, o meu erro, a minha transgressão está constantemente diante de mim. Davi, então, mais uma vez decide confessar o seu pecado. Este é o caminho para todos os transgressores, para mim e para você. Todos nós somos chamados ao arrependimento, a nos entristecermos por causa de nossas faltas. Nosso bom Pai está sempre de braços abertos para receber pecadores entristecidos por causa de seus erros. Com relação ao inimigo, todo crente encontrará ímpios que querem ver a sua ruína. Você já experimentou isso? Com certeza, se você é um crente que dá testemunho, você já sentiu a hostilidade dos ímpios contra você. Observa o clamor de Davi no versículo 16. Porque eu dizia, não deixes que eles, os ímpios, se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam quando eu tropeço. Obviamente, a situação mental de tristeza, falta de paz, perda de saúde, a percepção de grande vulnerabilidade fazia do salmista um alvo fácil para seus adversários. Ele pede a Deus proteção e ajuda, nos versículos 19 e 20. Meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. No final da terceira estrofe, vemos uma postura admirável da parte de Davi. As pessoas que estão hoje tentando prejudicar a Davi haviam sido beneficiadas por ele. Não nos é dito de que maneira Davi havia sido generoso para com aqueles que agora são seus adversários. Talvez aqueles que se mostravam como amigos de Davi, na realidade tinham inveja dele. E no momento da fragilidade, aflição e doença do salmista, eles tentam destruí-lo. Sua reação é digna de ser notada e imitada. Como que Davi reage? Olha a quarta estrofe, olha a quarta e última estrofe comigo. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que conclusão belíssima. Davi clama a Deus por socorro. Os inimigos desejam fazer-lhe mal, como acabamos de ver. Ele está em meio a muita tristeza e somatização física por causa do seu pecado. Como que ele reage? Simplesmente entregando tudo nas mãos do Senhor. Apressa-te em socorrer-me na minha falta de paz, na minha angústia, nas minhas noites assustadas por taquicardia, diante de meu corpo lânguido e enfraquecido, de minhas feridas. Preciso do teu amparo, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim.
Eu já disse isso, mas vale repetir como conclusão. É possível que Davi tenha composto esse poema para servir de modelo para os que lessem, evitassem pecar a todo custo. Note bem o sofrimento que ele passou e te pergunte a ti mesmo hoje à noite se vale a pena continuar na prática do pecado. Provavelmente Davi insistiu no pecado por um longo tempo e as consequências vieram. Tanto você que ainda não é crente, quanto você que está desviado, quem sabe, é convidado diante deste poema a te arrepender e entregar ao Senhor. Por acaso, hoje à noite, nós teríamos aqui conosco alguém nesta situação? Nós teríamos, por acaso, alguém que veio a esta casa hoje à noite e, embora aqui presente, está com o coração longe do Pai, entende que o pecado vai gerar consequências e decide se arrepender, entregar a sua vida a Jesus? Alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Cristo, quem sabe, e está nos visitando? Eu queria te convidar a fazer isso hoje à noite. Ou você que está desviado, quem sabe você está com pecado oculto, como era o caso de Davi. Você está acalentando um pecado oculto, um osso que você não quer renunciar, você não quer deixar. Oh, querido, cuidado que a mão do Senhor pode pesar sobre a tua vida. Eu nunca esqueço as palavras de um pastor uma vez que disse daqui desse púlpito. Ele disse assim: o teu pecado te alcançará. Você que vive vida oculta, você que tem duas vidas, uma vida aqui na igreja e uma vida de pecado que pouca gente, ou talvez ninguém saiba, o teu pecado vai te alcançar, meu irmão, minha irmã. Deixa isso para o lado, te reconcilia com o Senhor hoje à noite. A palavra do Senhor diz: se ouvires a minha voz, não resistais ao meu espírito. Eu queria te dar uma oportunidade de orar contigo hoje à noite. Levanta a tua mão, se tu queres te reconciliar ou entregar a tua vida a Jesus. Levanta a tua mão. Eu queria orar contigo hoje à noite. Não deixa a oportunidade passar. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, não resistis à minha voz, diz o Senhor. Levanta a tua mão, eu queria orar contigo. Levanta corajosamente a tua mão.